Tem Depois ele mata uma os outros série de vampiros. animação na Netflix chamado Castlevania, que é igual o que tá escrito ali, ó. Eu gosto do Alucard, eu acho legal isso daí. É maneiro, cara. Maneiro. O Constantine também saiu um Constantine desenho. é Constantine tem uma Mas você coisa assistiu o interessante. desenho que saiu no Constantine Eu agora? assisti vários desenhos no Que ele é no aprisionado HBO numa Max, mansão, tem uma porrada. Que ele é aprisionado numa mansão e que fica com a família dele lá e a família vira demônios e atacam ele. Esse eu não Ele vi. fica no looping. Esse eu não vi. Esse é um dos infernos budistas das falsas promessas. É? As pessoas fazem falsas promessas, tipo, não vou comer carne. Só à noite eu não como carne, mas de dia eu como. Mas peraí. Então, assim, você fez uma falsa promessa pela metade. Então, entra nesse inferno. Sim, não. Pela sua boa promessa, você vai ficar parte do dia tranquilo. Com a sua falsa promessa, parte do outro dia, você vai ser atacado pelos seus piores medos. E é exatamente, ele traz isso. Então, ele tá na mansão junto com a família dele. Ele fala, caralho, isso tá acontecendo. Aí chega um momento que vira todo mundo demônio e ataca ele. E ele vai sempre eu acordando acredito num que essas looping entidades eles se interminável. alimentam do seu medo. Se alimentam do medo. Elas Você pode chamar de farejam o obsessor, medo. o que for, mas se alimentam do seu medo. Eles farejam o seu medo. Farejam e se alimentam dele. O seu corpo de energia, quando você vai no cinema, você assiste um filme de terror. Às vezes o filme de terror é tão assustador, vamos supor, na época, sei lá, um chamado, Eu acho grito, banal, que foi mas um negócio assim, meio... é. Você assiste um negócio, sua vibração muda. Você chega em casa e fala, cara, vou tirar a TV do Você quarto. vê a sombra. Não aguento, não Você vou. vê A mulher coisa vai de tudo sair quanto é aqui, lugar. a Samara. Você tira a TV, mas você vai dormir com aquele medo olhando pra porta. Vai falar, essa porta vai abrir, cara, tenho certeza. Ou você vê O poder da escuro. influência. Você vê o escuro criando formas. Você vê o casaco pendurado num armário, é o Slenderman. Vira na mente da pessoa e fala, é o Slenderman, cara, eu tenho medo disso. Sim. Seu corpo de energia sente, ele altera e ele enfraquece. E aí, qualquer coisa que aconteça ao seu redor, você vai achar que é aquele ataque espiritual e tudo mais. Nossa mente é muito frágil, muito fácil de ser manipulada. Mas se tiver realmente um obsessor do seu lado ou qualquer espírito dentro dessas crenças, ele pode sentir o seu medo e ele vai se conectar a você. E ele vai alimentar você dentro das inseguranças. Exatamente. Entende a fragilidade da coisa? Tem gente que vai no cinema, vê esse filme de terror, sai fragilizado e torna-se realmente alvo do seu próprio medo. Eu não tenho nada contra isso. Acho Já legal me filme de terror. perguntaram isso. Eu falo assim, pra mim não faz mal nenhum. Eu assisto é entretenimento. Mas se alguém se sente mal, eu falo, não assista. Tem um truque. Né? Qual que é o truque? Eu não ligo. Assistir desenho animado depois que você assistiu um filme de terror ou comédia. Ó, eu acho que eu já te O contei melhor essa filme história. foi Invocação do Mal. Esse foi o melhor que eu Então, assisti. esse que eu vou foi falar legal. agora tem a ver com Invocação do Mal. E esse filme deu treta, cara. Me Deu gerou problema treta? esse filme. Eu achei Quando o saiu mais último bem Invocação do elaborado. Mal, que realmente fala baseado em fatos reais. Beleza. Aí acontece lá, né, do colchão de água, a casa, a criança que é possuída, e o outro vai lá e mata o cara. Eu pesquisei a história para ver se era verdade. Claro que não é. A É que nem Horror mentira Amityville. do começo É uma ao final. farsa. E a Lorraine Warren foi Não aconteceu. processada por esse filme. O cara que realmente foi... Ele matou lá, infelizmente, a pessoa para defender a sua namorada do ataque. Ele, com a família dele, eles processaram a Lorraine. E saiu no New York Post o processo, saiu até em isso eu não Connecticut. sabia. O processo ele ocorre, porque ela mentiu no filme inteiro. O único baseado em fatos reais era o colchão de água que realmente existia naquele quarto. Somente o colchão de água. É que nem Horror Amityville. O resto É uma tudo farsa. era uma puta mentira. Foi só pra ganhar dinheiro. Nada era real daquele Tanto é que a filme. casa existe até hoje, uma hora a gente não acontece nada. Sabe o eu vi primeiro isso aí, filme do Invocação do Mal? Não, foi o primeiro que eu achei legal. Então, aí o primeiro O resto é uma chutaram o família balde. que se muda pra uma casa, Sim, meio que sim. uma fazenda. Do não sei o Picabu, quê. que ele que se esconde no armário. Isso, do armário, Então, tem um momento nesse filme que a Lorraine, ela tá procurando alguma coisa dentro da parede, daí ela cai, que ela força o negocinho, o chão quebra, ela Vai cai. lá. Isso. E aí ela cai, ela ficou olhando assim meio desesperada, e tem uma hora que o fantasma aparece só as pernas dele caindo assim como se tivesse sido enforcado e fica balançando. Na hora, eu tava vendo esse filme, 2000... Mas é tipo, dá um susto, mas não medo. É, um susto, você não tá esperando. Então, só que eu tava assistindo esse filme deitadão, madrugada, tal, na época eu tinha um projetor, e eu tava vendo esse grandão na parede, né? Você achou que realmente aconteceu de verdade? Não, foi aí madrugada, quando, eu tava hein? vendo. Aí a luz da varanda tava acesa. Quando o fantasma cai, a luz da varanda explode. Pá! Cara, a luz da varanda explodiu. Aí te encontraram a seu, que nem o Chaves no dia seguinte. Cara, eu parei o filme, liguei todas as luzes da casa, fui lá, olhei assim, caralho, que esquisito. Madrugadaço. Eu olhei assim, caralho, esquisito. Cagaço, fudido, eu estava me cagando. Aí eu fui no computador, botei pra tocar um vídeo da galinha pintadinha. É, isso aí. Pra acalmar. Galinha pintadinha, Meu acalmar. Deus, cara.
Galinha Pintadinha, acabou o vídeo da Galinha Pintadinha, fui lá, bebi uma água isso aí. e voltei a ver o filme. Mas é a melhor coisa, porque acalma seu pensamento, acalma, suas emoções, sim, e você sim. esquece a última cena que ficou registrada em você. Sim. Mas é interessante. E a da Lorraine, cara, eu vi a Lorraine em ação de verdade na vida real. É? Assim, ela fez parte de um seriado chamado Paranormal State. Ela fez, tipo, dezenas de episódios com eles. E eles eram da igreja. Da igreja. Sim, era da igreja. E aí o que acontece? Era um grupo de jovens que ia viajar aos Estados Unidos para tentar documentar fenômenos sobrenaturais. Isso muito antigo. E a Annabelle existiu? Não, isso é uma puta mentira. Eu sei. É, Eu queria saber a sua opinião. E não. Não é pai. Eu sou absolutamente contra tudo isso. Aham. Mas é uma boneca. E aí eu fiz o teste da Annabelle para ver se era verdade ou não. Numa época não falaram que o Fofão tinha uma punhal, estátua, um Mas punhal? o da Que mané Xuxa punhal? era real. Coitada da Xuxa, coitada da Xuxa. Virou satanista. Bonequinha que vira pescoço, né? Ah, Cara, eu juro, se você colocar 666 no micro-ondas, será que o prato gira ao contrário? Não, é 9 o número, é 999. Nove. 616. O nome do demônio é 616. É? Houve um erro 616, da tradução. mudou? Mudou. É 616. Mas desde o Velho Testamento já tem isso. Não, mas É eles mesmo? fizeram uma correção da tábua, onde realmente teria esse registro dos sumérios e tudo Uhum. mais. Lá tá escrito 616. Não sei. Foi um documento que saiu no Canadá de uma pesquisadora que estava à linha de frente, mas ela acabou falecendo depois. Sim. Problema. Não, ela já tinha problema de saúde. Mas aí você anula assistindo isso. Quando eu vi a Lorraine em ação, velho, é de chorar, de dar risada, cara. Eu achei o máximo, ô véia louca. O que acontece? Os caras falavam, meu, tem alguma coisa aqui, a família tá relatando, é o demônio. Tudo é o demônio. Tudo é o demônio. Liga claro. pra quem? Chip Coffey, que é um médium americano. Eu chamo ele de Batatinha. Porque ele entrava, parecia que ele tinha uma batata no céu da boca. Ai, eu acho que tem alguma coisa errada por aqui. E era Tipo assim, exorcismo de Emily Rose. demais, você chora de rir. Aí, me agarre agora. Não, tipo, tem um demônio aqui embaixo da mesa. E ele falava assim como uma batata no céu da boca. E chamaram a Lorraine. Ela entra na casa. E ela é pequenininha e meio curvadinha. E ela entrava. E ela olhava assim. Realmente tem algo errado. Me tire daqui. E ia embora, cara. Ela ia embora. Ela não ficava na casa. Ô, peraí. Se você tem todos esses, né, esses poderes sobrenaturais que nem a gente vê no cinema, ela entrava e ia embora. Ela não ficava. Sim. Ia embora. Não fazia nada. Ela só identificava. Ok, selo Lorraine de possessão, a casa tem coisas ruins. Podem ir embora. E aí ficava o Chip Coffey ali tentando fazer alguma coisa, mas nunca fizeram. O Ryan cresceu. Virou um assaltante criminoso com doenças terminais. Ele teve Nossa, um não sabia câncer. disso. É. Caraca. Todo drogado. E todo mundo foi para um lado. Ninguém... Chegou um ponto que no próprio programa, o engenheiro de áudio começou a pegar um rangido na cadeira e falando que era o demônio. E quando foi ver, era o próprio pé do Chip Coffey forçando a imagem da cadeira para tentar mostrar que era Lembra de uma época que teve um ilusionista? Ele desafiou qualquer pessoa que tiver... Esqueci o nome do cara. David Blaine. Não sei, era um senhorzinho já. Ele pegou e desafiou qualquer pessoa que tivesse poderes paranormais. Ele dava $1 milhão para quem provasse para ele que realmente tinha. eu não sou Né? paranormal. E ninguém, cara. Ninguém. Não é Ele paranormal, desmascarou todo mundo. Posso é ser que um nem anormal, Ondine. mas paranormal. Ondine foi contemporâneo da época de Kardec. Era a época das mesas girantes. Mas e tal. aquilo lá não é verdade. Então, não é, porque o Ondine fez a mesma coisa. O mago, Sim. um ilusionista, ele fazia exatamente a mesma coisa. Então, assim, não era um fenômeno sobrenatural, era um truque. Mas eu vou te explicar o porquê. Kardec precisava mostrar para as pessoas que existiam espíritos. Ele passou a acreditar piamente. Ele Sim, era ele passou a rico, acreditar. Sim, ele inteligentíssimo. tinha muito dinheiro. E ele falou, como é que eu posso provar para uma pessoa que existem espíritos? Então ele cria mecanismos baseados em ações da gravidade ou coisas que pessoas leigas não sabiam o que era e passou a utilizar-se dessas mesas, que ficavam girando. E que, na verdade, era só um movimento da própria gravidade, o pêndulo, sobre a matéria. E ele foi angariando isso. Cara, se você entrar no Conjur, hoje, você vai ver que existe um processo judicial para a retirada das obras espíritas do Brasil. Baseado em... Racismo do próprio contra o Allan Kardec. Se você pegar as memórias póstumas de Allan Kardec, bem como algumas das obras, ele coloca como certas pessoas inferiores, de raças inferiores. E isso mexeu com, obviamente, uma época, mexeu com as pessoas, e hoje existe sim uma matéria no Conjur para recolher essas obras. Mas o contraponto do juiz foi, e a Bíblia?
Porque a Bíblia também tem algumas coisas complicadas lá. Existem certos crimes, certas coisas que podem mexer com as pessoas. São contextos de época. É São. importante conhecer Perfeito. a história, porque Vamos lá. senão você dá um nó Sara, mesmo. por exemplo. Sara era infértil. Então, tal pessoa esteve com a sua empregada lá e teve 5 filhos. Depois, Sara teve mais 5 filhos. Pô, mas ela não era infértil? Não, ela era menor de idade. Não podia ter filhos. Então, complica a história. Entendeu? E existem essas passagens. Então, o próprio juiz contra-argumentou com a Bíblia. Então, quer dizer, eu vou ter que tirar a Bíblia também? Não. Então, acabaram deixando. Mas existe essa matéria, sim, sobre retirada das obras espíritas de circulação. Teve um experimento, eu não vou lembrar o nome agora, que criaram um personagem fictício. Vocês conhecem a história, mas eu não estou lembrando o nome. Personagem fictício que nunca existiu. Fizeram até uma caricatura dele. E contaram para um grupo de pessoas, né, assim, para participar do experimento, escolhidas aleatoriamente. E isso foi tudo documentado por psicólogos. Diminuíram a luz, tal, fizeram todo um climinha e contaram a história do cara. Né? Inventaram que ele era um rei, aí ele teve uma amante cigana, né? E aí a esposa descobriu, né, que ele tinha uma amante cigana e denunciou ela para o Tribunal do Santo Ofício e ela morreu enforcada. E aí em seguida ele também se matou, ele não aguentou, se matou. E era uma história fictícia, não existia nada disso, né? Quando eles invocaram a presença daquela suposta entidade, todo mundo sentiu a presença da entidade. Então, quer dizer, existe um poder de sugestão também, a neurolinguística. Né? Isso é, inclusive, usado em igreja, muitas vezes. Fala, olha, eu vou orar agora, você vai tremer, vai cair, né? Você vai sentir um arrepio. Se você der a indução, as coisas acontecem. O poder da fala lá, que eles ficam falando em línguas que não existem. E sirianda lá na praia, lava sunga, lava saia, né? Tá entrando na Tripa minha, na balaia. Samambaia. Se levar na Teve whisky. até uma igreja, fato real. Setembro chove. Não é piada. Teve uma igreja que abriu um retiro espiritual para os jovens, numa chácara, e deram o nome de Manaia. Né? E quando você estava chegando perto, você já via a placa, Chácara Manaia, para ser profético, entendeu? E não é piada, é verdade. Então, esse negócio de falar em línguas, né, nós trouxemos a Babel para a igreja. Né? Quer dizer, é uma língua que a língua tem que comunicar. E é pautada em quem? Em Pentecostes. Né? Ele se pauta, porque os apóstolos de Cristo receberam o Espírito Santo e falaram em línguas. Mas eram línguas conhecidas, era uma época de festa em Jerusalém. Então vinham pessoas de fora e eles perceberam, pô, esses galileus estão falando um idioma que eu estou entendendo. Como é que eles sabem meu idioma? Né? Então foi um recurso ali sobrenatural de Deus para alcançar outras vidas. Mas eles não estavam falando uma língua estranha, uma língua diferente, incompreensível, porque a língua tem que comunicar. Né? Aí outras pessoas pegam um texto de Paulo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Mas ele não está dizendo que fala. Ainda que eu falasse sem amor, não adianta nada. E ele vai usando várias retóricas. Ainda que eu fosse muito rico, ele não era rico, ele passou necessidade e fome, né? E desse todos os meus bens aos pobres, sem amor nada adiantaria. Então ele começa, ainda que eu queimasse meu corpo, sem amor. Então, quer dizer, são tudo retóricas, assim, retóricas de linguagem, né? Para mostrar que o amor é a coisa mais importante. Né? Mas não valida você pegar e falar. Agora você faz por imitação. Porque se todo mundo está falando e você não fala, você não é espiritual. Então você começa a enrolar a língua e falar alguma coisa também. Todo mundo caiu, você não cai, pô, você não é espiritual, meu, você tem que cair também. Aí cai. Aí o efeito manada é chamado conformismo social. O efeito manada. Tem um vídeo no YouTube, que vale a pena vocês assistirem, quem está vendo também. Digita no YouTube, conformismo social, sala de espera. Conformismo social, sala de espera. É muito louco a reação, é um experimento social. Incrível. A indução, como você influencia no comportamento daquela pessoa e como aquilo reverbera nas outras. Quer dizer, aquele padrão de comportamento vai para frente. Né? Então, muita gente aprende um preceito errado, ensina errado, né? E aquilo perpetua. Né? Uma mentira, o que o propagandista de Hitler dizia, né? O Goebbels, uma mentira contada várias vezes ganha status de verdade. Vira uma verdade.